Jinwoo chegava em casa trazendo comida para sua irmãzinha, e também dizia que havia guardado dinheiro para o tratamento de sua mãe, o que deixava sua irmãzinha surpresa. Aparentemente, o Jin havia parado de ser mão de vaca. Um tempo depois, Gina perguntava para seu irmão o que havia acontecido na última raid. Seu irmão havia voltado com muito dinheiro e sem grandes experimentos. Ela perguntava se era porque os companheiros que participavam da raid com Jin eram muito poderosos. E ele dizia que sim. Jin se lembrava do que havia acontecido na raid e dizia que não havia ficado com nenhum remorso naquele momento. Muito pelo contrário, ele havia ficado furioso por eles terem o menosprezado. Subir de nível aparentemente aumentou o ego de Jin. Ele terminava de comer e ia para o quarto. Ele continuava bebendo e percebia que não podia ficar bêbado. Então de repente chegava uma notificação sobre as recompensas da última missão. Jin havia ganhado uma nova habilidade, chamada de Bênção do Grande Conjurador. Essa habilidade eliminava todas as toxinas e dava imunidade às condições tóxicas e estranhas. Depois de um tempo, Jin se deitava e Gina aparecia no quarto dizendo que alguém chamado Jinho estava ligando para ele. Jin ia ao encontro de Jinho. Chegando lá, ele perguntava o porquê do Jinho ter chamado ele até ali. Jinho tentava convidar Jin para formar um grupo, porém Jin imediatamente recusava. Ele dizia que não tinha interesse em formar um grupo com um filhinho de papai. Porém Jinho insistia. Ele pedia para Jin formar um grupo com ele somente 19 vezes. Jinho queria se tornar um mestre de guilda, e uma das condições era ter experiência em 20 ou mais raids. O pai de Jinho pretendia criar uma guilda. Iria colocar um caçador de rank S para ficar no comando, e o irmão de Jinho ficaria como segundo em comando. Jin perguntava como eles iriam encontrar um caçador de rank S. Só existiam 9 no país, e ele dizia que não recomendava eles tentarem tirar algum deles de suas guildas, pois seria basicamente uma declaração de guerra. Ele oferecia 30 bilhões pela ajuda de Jin, mas novamente ele recusava e ia embora. Longe dali, em um prédio, o irmão do Huang estava se preparando para ir atrás daqueles que mataram seu irmão, Jin e Jinwoo. Um tempo depois, Jin e sua irmã estavam se exercitando e ele perguntava para ela o que ela faria se ganhasse 30 bilhões. Ela dizia que pagaria o tratamento da mãe deles e depois faria uma faculdade, mas não sabia bem o que fazer com o resto. Afinal de contas, isso nunca iria acontecer. Jin concordava, mandava ela correr no ritmo dela e acelerava. Quando parava de correr, Jin percebia que o marcador havia ultrapassado os 10 quilômetros, ou seja, iria continuar contabilizando se ele fizesse mais. Então ele continuava correndo, mas depois de um tempo ele olhava e via que tinha parado no dobro. Após terminar tudo, a missão diária havia se tornado uma missão secreta. Jin pegava seu brinde e ganhava uma chave para uma raid chamada de Castelo do Demônio. Nesse castelo, Jin encontraria os ingredientes para o Elixir da Vida, que cura qualquer doença. Se o Elixir curava qualquer doença, obviamente Jin iria atrás dele para curar a sua mãe. Se a raridade da chave equivale ao rank da dungeon, então aquilo se tratava de uma dungeon de rank S. Jin dizia que estava com medo, porém se precisasse, ele iria usar a pedra de teleporte para sair dali. Então de repente aparecia um Cerberus na frente dele. Jin estava determinado a enfrentar aquela dungeon pela sua mãe. Jin atacava aquele monstro com tudo que tinha, porém nada fazia efeito. A diferença que existia ali era muito grande. O monstro chegou até a arrancar um dos braços dele. Com um único ataque, tirou metade de sua vida. Aquilo estava sendo um massacre. Jin estava perdendo muito HP em cada golpe que aquele monstro dava nele. Mesmo usando o recuperar para regenerar o seu corpo, aquele monstro continuava tirando muito de sua vida. Jin tentava usar a pedra de teleporte, mas aquele monstro aparecia e o atacava, fazendo com que ele perdesse a pedra. Agora, ele não tinha mais como fugir. Jin então lembrava que dentro do sistema havia uma loja, e lá tinha poções de cura. Com o dinheiro que ele tinha, ele comprava 3. Não aumentava muito sua vida, mas já ajudava ele. Ele também usava o veneno que tinha, como ele era imune a venenos, aquilo não faria efeito nele. Após os 3 minutos, a habilidade do monstro acabava, e Jin finalmente poderia ferir ele. Ele partia para cima do monstro e o atacava com tudo, até que o monstro conseguia morder ele e sua vida caía muito. Jin estava quase morto, mas ainda assim, ele não desistia. Ele continuava atacando. Agora aquilo era uma batalha de resistência. Quem morrer primeiro perde.
Jin esfaqueava ele em várias e várias vezes, até que ele finalmente vencia. Após aquele combate, Jin subia vários e vários níveis, e seu corpo era recuperado. Jin ganhava vários itens, entre eles a chave do castelo que estava com Cerberus e a receita do elixir da vida. Jin entendia que se ele entrasse ali naquele momento, ele morreria. Ele iria embora, mas prometia que logo voltaria ali.